Você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de pessoas? Como se ninguém realmente entendesse o que se passa no seu coração? Esse sentimento é mais comum do que a gente imagina, especialmente depois dos 60 anos. Muitas vezes os filhos estão ocupados, alguns amigos já se foram, a rotina fica mais silenciosa e a casa, que antes era cheia de barulho, agora parece grande demais. A solidão pode chegar de mansinho, sem a gente perceber, e de repente começa a pesar. Mas o que eu quero te dizer hoje é que esse peso não precisa ser carregado sozinho. Existe um caminho para transformar esse silêncio em oportunidade, esse vazio em espaço para coisas novas, e principalmente, existe jeito de manter a mente saudável, feliz e cheia de vida mesmo quando o coração sente falta de companhia. A solidão na terceira idade não é apenas um estado emocional, ela também mexe com o corpo. Pessoas que se sentem sozinhas por muito tempo podem ter mais dificuldade de dormir, mais ansiedade, até mais problemas de memória. O corpo e a mente estão ligados, e quando um sofre, o outro sente junto. É como uma plantinha esquecida no canto que não recebe água nem sol. Ela até resiste por um tempo, mas sem cuidado, vai murchando. E sabe qual é o segredo para não deixar a vida murchar? É alimentar o coração com pequenas doses de presença, de cuidado, de conexão. Não precisa ser nada grandioso, porque às vezes a gente acha que para superar a solidão tem que ter uma grande mudança, uma casa cheia de visitas todos os dias. Mas a verdade é que uma ligação curta, um sorriso de um vizinho, até uma troca de palavras com alguém na rua já podem acender uma chama dentro da gente. Eu conheci uma senhora que me dizia que sua maior alegria era conversar 5 minutos com o carteiro. Parece pouco, não é? Mas para ela, aquilo era o ponto alto do dia. Porque não era só uma conversa, era a lembrança de que ela não estava invisível, de que alguém via a sua existência. E isso faz toda a diferença. Às vezes, superar a solidão não é sobre encher a casa de gente, mas sim sobre cultivar encontros significativos, mesmo que pequenos. Um chá com uma amiga, uma caminhada com o vizinho, até aprender a usar o celular para mandar uma mensagem de bom dia para alguém. Tudo isso vai preenchendo a mente com esperança e aquecendo o coração. É como abrir as janelas de casa depois de muito tempo fechada. O ar fresco entra, a luz do sol ilumina e a vida ganha cor de novo. Essa é a beleza de perceber que a solidão pode ser combatida com gestos simples, mas cheios de significado. E sabe o que é ainda mais importante? Lembrar que estar só não significa ser sozinho. Há momentos em que a solidão pode até ser uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo, de descobrir novos hobbies, de ler aquele livro esquecido na estante, de escrever uma carta para si mesmo, de cultivar um jardim ou de simplesmente apreciar a própria companhia. Esse tempo pode se transformar num presente se a gente olhar com carinho. E é justamente nesse equilíbrio entre buscar a companhia e valorizar o próprio tempo que mora a chave para uma mente saudável e feliz na terceira idade. Porque quando a gente se abre para o mundo, mesmo que em pequenos passos, a solidão vai perdendo espaço. Sabe o que muitas vezes ajuda a transformar essa sensação de vazio? É quando a gente encontra um propósito novo, algo que faça o coração bater mais forte. Pode ser pequeno, mas precisa fazer sentido para você. Tem pessoas que descobrem isso no voluntariado, ajudando em uma igreja, em uma associação de bairro ou até mesmo visitando alguém que precisa de companhia. Curiosamente, quando a gente estende a mão para o outro, é como se a nossa própria solidão fosse diminuindo. O coração se preenche de um jeito que palavras não explicam. Outro caminho poderoso é manter a mente ocupada e criativa. A solidão adora se instalar quando a gente fica parado, olhando para o relógio passar. Por isso, aprender algo novo pode ser um presente. Que tal aprender a usar melhor o celular para conversar em vídeo com o filho ou neto? Ou começar um curso de artesanato, de pintura, de dança? Muitas vezes a gente acha que é tarde demais para aprender, mas a verdade é que nunca é tarde para redescobrir talentos escondidos. Cada passo nesse sentido não só afasta a solidão, como também traz alegria, autoestima e vitalidade. Eu lembro de um senhor que me contou que depois que ficou viúvo, sua casa parecia um deserto.
Ele sentia o silêncio de cada canto, até que um dia decidiu resgatar um violão que estava guardado no armário há mais de 30 anos. No começo foi difícil, os dedos não obedeciam tanto, mas pouco a pouco as notas foram saindo. E de repente, a casa que antes era silêncio virou música. Ele me disse que não precisava mais de aplausos nem de plateia, porque tocar para si mesmo já bastava para encher a aula. Isso é um exemplo lindo de como a solidão pode ser transformada em criação. E tem também a importância de cuidar do corpo, porque corpo e mente andam juntos. Quando a gente se movimenta, a solidão perde força. Uma caminhada pela manhã, uma aula de alongamento, até dançar sozinho na sala com uma música que você gosta. Tudo isso libera energia boa e faz a gente sentir que está vivo, presente e ativo. O corpo se alegra, a mente agradece e o coração se abre para a vida. Mas eu sei, às vezes dá medo de tentar. Às vezes vem aquele pensamento, eu já não tenho mais idade para isso, ou ninguém vai querer minha companhia. Só que esses pensamentos são como portas fechadas. Quando a gente insiste em abri-las, percebe que há um mundo inteiro esperando. E não precisa ser tudo de uma vez. Basta um pequeno gesto por dia. Mandar uma mensagem, dar um bom dia mais demorado ao vizinho, aceitar um convite para um café. Cada gesto é como uma sementinha que, aos poucos, floresce em novas conexões. E mesmo quando parece que não há ninguém por perto, ainda existe uma companhia que nunca nos abandona. Nós mesmos. Descobrir prazer em estar consigo pode ser um dos maiores presentes dessa fase da vida. Apreciar o silêncio, escrever memórias, cultivar gratidão. São atitudes que alimentam a alma e trazem uma paz diferente, que não depende de nada externo. É assim que a solidão vai perdendo seu peso. Não de uma vez, mas passo a passo, com carinho, coragem e escolha. Talvez o mais bonito de tudo seja perceber que a solidão não precisa ser uma sentença. Ela pode ser apenas um sinal, um chamado para olhar de novo para a vida e escolher novos caminhos. Quando a gente abre espaço para encontros, para aprendizagens e até para pequenas alegrias, descobre que a vida ainda guarda muitas surpresas, mesmo depois dos 60, dos 70 ou dos 80. Eu sei que não é fácil. Tem dias em que a saudade pesa, em que o silêncio da casa parece gritar, mas é justamente nesses dias que vale lembrar. Você ainda pode criar novas histórias, pode escrever cartas, pode ligar para alguém, pode até mesmo abrir as portas da sua casa para um amigo, um vizinho, ou até para um animalzinho de estimação. Às vezes, um cão ou um gato se tornam companheiros fiéis, trazendo movimento e amor para dentro do lar. Também existe algo poderoso em compartilhar a própria vida. Quando você conta suas histórias, seus aprendizados, até mesmo suas dores, você não só se liberta delas, mas também oferece ao outro uma riqueza única que só o tempo de vida pode dar. Seus filhos, netos, amigos ou até pessoas novas podem se inspirar na sua trajetória. O que você viveu tem valor, e dividir isso é um jeito de transformar a solidão em legado. E sabe, a gente não precisa esperar grandes acontecimentos para ser feliz. Muitas vezes é no simples que mora a verdadeira companhia. Um café quentinho pela manhã, um pôr do sol visto da janela, um sorriso trocado com alguém na rua. Se a gente olha com atenção, descobre que mesmo nos dias mais silenciosos, a vida continua oferecendo presentes. Por isso, se hoje você sente a solidão rondando, não se feche. Dê um passo, por menor que seja, em direção a uma vida mais cheia de calor humano. Aceite a companhia, busque novas conexões, mas também aprenda a ser amigo de si mesmo. Porque quando a gente se acolhe, a solidão deixa de ser inimiga e passa a ser apenas um momento, que logo se transforma em encontro. Eu quero que você leve daqui uma certeza. Não importa a idade que você tenha, o coração humano sempre é capaz de criar laços, de sentir alegria e de recomeçar. A vida depois dos 60 não é um fim, é uma continuação cheia de possibilidades, e você merece vivê-la com leveza, companhia e felicidade. E agora eu deixo um convite especial. Conte aqui nos comentários se você já passou por momentos de solidão
e como conseguiu lidar com eles. Compartilhe sua experiência, porque ela pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém querido, alguém que talvez esteja precisando ouvir essas palavras hoje. A vida pode ser linda, mesmo nos dias mais desafiadores. Você não está sozinho, e cada escolha que faz para se abrir ao mundo é um presente que dá a si mesmo e aos outros.